Olá, amados, a paz de Jesus, tudo bem? Aqui é o irmão Renato, estamos no canal Hora Teológica, retornando para mais um vídeo daquela série Editoras. Mas antes da gente começar aqui, estamos com 5 obras para apresentar para vocês. São livros interessantíssimos, livros até exóticos, pouco falados. Ok? Dá aquela curtida no canal, aquele like, você que está passando pela primeira vez, ou que está começando esporadicamente a visitar nosso canal, que ainda não conhece, ou veio por indicação de outra pessoa, tá? Se inscreve no canal, dá aquela curtida e aciona o sininho das notificações, sempre olhando, observando se o primeiro sininho da opção todas está ativado para que você não venha perder nenhum conteúdo do canal, ok? E você que já está acompanhando nosso canal, que já nos conhece desde o início, né, de longa data, nosso muito obrigado. Continua compartilhando nosso trabalho, nossos projetos nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, tá, nos grupos, para que nosso trabalho venha difundir, venha praticamente ser conhecido, outras pessoas venham conhecer e também ser inspirados também a voltar à boa leitura, ok? Hoje nós vamos aqui com 5 obras da editora Vozes, ok? Muita gente conhece e são obras interessantíssimas com temas bastante diferentes, bastante aprofundados. Primeiro nós vamos começar com esse aqui, do Thomas Merton, A Igreja e o Mundo Sem Deus. Olha que tema, irmãos. Para o dia de hoje, que vivemos na atualidade, as pessoas muito voltadas para a informática, para as redes sociais, praticamente se esquecendo, né, de Deus. Deus praticamente para as pessoas estão vendo um segundo plano. Vou mostrar para vocês aqui o sumário. Uma obra fininha, tá? 90 páginas. Você tem aqui, ó, Cristianismo sem Deus. Não, começa com o mundo. Aí o capítulo 2, o Cristianismo sem Deus, Deus e o mundo, o protesto do vitalismo, humanismo cristão na era nuclear, perspectivas para o futuro. Olha, um livrinho fininho, mas com um conteúdo muito importante para os nossos dias, hein? Segunda obra, até uma obra um tanto polêmica, mas é interessante porque, assim, quando a gente fala de teologia, as pessoas ficam muito fechadas. Ah, o meu viés é esse, eu só vou ler isso. Respeito a opinião. Mas o interessante é que você venha conhecer outras posições, que até então, quando for apresentado a você tem um conhecimento e você refutar isso, né? Esse livro aqui ele vai mostrar uma perspectiva diferente da questão da expiação. Esse aqui, ó, do Meinhard Limbeck, A Deus, a Morte Sacrificial. Um livro interessante, né, embora muitos talvez não concordem com a posição dele, mas é uma outra posição do autor. Ele vai dizer aqui, ó, repensando o cristianismo. Vamos lá, quantas páginas tem? Tem aqui, ó, 137 páginas. Ele começa aqui, ó. Capítulo 1, o caminho de Jesus rumo à cruz. Capítulo 2, a Páscoa. Capítulo 3, as interpretações da morte de Jesus. Esse aqui que eu estou apresentando é um capítulo, ainda vem os subtópicos, né, de cada capítulo, porque senão vai ficar muito extenso. Capítulo 4, a herança de Jesus. E capítulo 5, o sentido do cristianismo. Qual o resumo desse livro aqui? Ele vai apresentar uma outra perspectiva em relação à expiação, à morte na cruz. O autor vai sustentar a posição dele aqui, que Jesus ele não veio para morrer na cruz. Essa é a parte polêmica. Ele veio para proclamar as boas novas. A cruz foi uma consequência. E aí vem aquele pensamento, então a cruz não estava nos projetos iniciais na eternidade de Deus? Então, assim, é para você só refletir e você realmente entender qual é a posição do autor, irmãos. Mas muito interessante. A terceira obra, esse aqui são dois autores alemães, até um monge, né, que é o Anselm Grun, bastante conhecido. Anselm Grun com Winbald Miller. Deus, quem és tu? Irmãos, eu li esse livro de capa a capa, é um livraço, tá? Embora a questão aqui do livro, ele apresenta uma abordagem de diálogo. Um autor vai dando a sua posição, tendo aquele tema, e o outro autor também dando. Não é refutação entre os dois, não. Eles vão colocando seus temas, perspectivas até um pouco diferentes, mas sempre chegando num viés comum. Aqui, ó, esse livro aqui ele tem 261 páginas. Mesma coisa, vou falar só o tema, né? O capítulo, apesar que são feitos só de subtópicos, né? Olha só. Parte 1, falar sobre Deus. Deus existe?
imagens de Deus que nos marcam. Capítulo 2, Deus e Jesus, Deus e o Espírito Santo, o Deus uno e trino. Parte 3, Deus e os dogmas, né? Deus e a igreja, Deus revela-se em tudo. Parte 4, experimentar Deus, o caminho místico, união com Deus, a experiência no perecer. Capítulo 5, ancoragem em Deus, a oração com acesso a Deus, Eucaristia e comunhão, entrar no circuito de Deus. Parte 6, Deus e o sofrimento, o Deus obscuro, Deus e a salvação do ser humano, Deus é o amor. Ó, excelente livro. Outra obra aqui, ó, para quem gosta de historicidade, Bruno Biot, Os Evangelhos, a prova da história. Para quem quer também refutar muitas posições que dizem que os evangelhos eles não são verídicos, né? Não são fatos reais. Então, alguns dizem que são lenda, que são cópias de outros manuscritos de outras religiões. Então aqui tem a prova real, além da história, né, através da ciência, da arqueologia, como os evangelhos eles coincidem e falam realmente aquilo que a ciência tem provado que realmente é real. Deixa eu mostrar aqui. Esse livro já é um pouquinho extenso. Ele tem aqui 239 páginas. Aqui vem, ó, capítulo 1. A Palestina no tempo de Jesus, o quadro político, econômico e religioso. Aí você tem os subtópicos falando sobre essa parte aqui. Parte 2, Jesus Cristo existiu? O estudo das fontes textuais e arqueológicas, o que eu falei aqui. Parte 3, os evangelhos são documentos históricos? Capítulo 4, os evangelhos, uma história verossímil? Alguns exemplos. E interessante que essa parte aqui, ó, tem o evangelho de Lucas, o prólogo de Lucas, o censo de Quirino, a genealogia de Jesus, os irmãos e irmãos de Jesus, outros exemplos, o evangelho segundo João. Quem é o autor do quarto evangelho? Alguns dizem até que João não escreveu o evangelho, né? Indícios pequenos e muito significativos. Então aqui ele vai provar dentro da história, dentro da arqueologia, dentro do próprio texto bíblico, né? E fazendo críticas textuais e tudo mais, ele vai apontar realmente que os evangelhos eles são confiáveis, embora muito da academia, muito da ciência, até contra o próprio ateísmo que duvida que os evangelhos sejam realmente contos de fatos reais, que são realmente provas cabais de que Jesus existiu. Bom, é um livraço, tá? E o último aqui, eu até já apresentei um vídeo atrás aqui falando sobre patrística, né? Mas tem que voltar porque esse livro aqui é muito interessante, é muito importante, talvez uma das traduções mais extensas e completas em relação à patrística, né? Isso aqui do Hubertus Drobner, Manual de Patrologia. Tá? Um calhamaço para quem quer estudar aqui a patrologia, que é, no caso, estudos sobre as fontes, a biografia e as obras dos pais da igreja. Esse aqui tem um sumário enorme. Uma obra de 671 páginas, irmãos. Aqui, ó. A disciplina, patrologia, aí vem. Parte 1, a literatura apostólica e pós-apostólica. Aí vem os apócrifos bíblicos, a literatura pós-apostólica, início da poesia cristã. Aí vem a parte 2, a literatura do período das perseguições. Parte 3, a literatura da igreja imperial em ascensão. Aí começa aqui a questão quando fala baixa Idade Média, né? Começando na Idade Média ali. Parte 4, a literatura da transição da antiguidade tardia para a alta Idade Média. E aqui, parte 5, as literaturas do Oriente Cristão. Você tem literatura siríaca, copta, etíope, armênia, georgiana, árabe e paleoslava. Você tem aqui, ó, Atanásio, Agostinho, Cipriano, Tertuliano. O que você conhece de pais da igreja, né, pais apostólicos, os pais polemistas, todos eles, até que você não conhece, que eu vou falar as suas obras e quão importantes esses homens foram na história, porque a gente relega muito a história da antiguidade, né? A gente olha muito
da reforma para cá, como se o cristianismo para trás não existisse. Então, assim, o que começou, o que nós temos hoje de cristologia, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, doutrina da Trindade, até eclesiologia, então tudo começou a ser pensado pelos homens. É claro que de tempos para cá foi reformulado, expandido e bem mais trabalhado, desenvolvido, até porque a igreja estava crescendo e o ponto principal aqui é mostrar realmente as obras e as refutações contra as heresias que estavam surgindo na antiguidade, ok, irmão? Mas é uma obra excelente para você entender aqui a patrística igreja no período primitivo. Tá, irmão, as obras aqui, essas 5 opções, sugestões de leitura para você da editora Voz, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.